Começamos mais um Gambito da Rainha. Esse Gambito da Rainha, minha gente, promete. Eu tô aqui com a Ana Carolina Pinheiro, essa maravilhosa. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Joyce. Porque você, assim, é uma mulher que representa muita luta, né? E a nossa expressão política, foi assim que a gente se conheceu. Foi nos corredores, né? Exatamente, lá do Congresso. Então é um prazer mesmo estar aqui com você. E eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Sinta-se à vontade, aqui é a sua casa. O que você quiser revelar pra nós, você pode revelar que todas somos mulheres rainhas e você é uma rainha. Ai, obrigada. E conta um pouco sobre você, Ana. Quem que é a Ana Carolina Pinheiro? Então, eu hoje, né, assim, minha formação, eu sou psicóloga, também sou funcionária pública. Eu sou autista com superdotação, Aham. né? Eu amo, assim, enfim, estudar, eu amo saber dos mais variados temas. Eu sou assim desde de pequena. Mas mais do que tudo isso, quem eu sou uma pessoa assim que luta muito por justiça, sabe? Eu acho que isso define porque é isso que me move a cada dia. Desde pequena, né? Antes de eu ter formação, antes de é, eu ter qualquer expressão assim no mundo, né? Isso Aham. já me movia, assim, eu não conseguia ver nenhuma injustiça, né? E eu cresci assim. Então, tudo que eu fui escolhendo na minha vida, né? Trabalhar em ONG, as próprias violências que eu vivi, né? E Sim. aí que eu vi outras mulheres vivendo, e também autistas depois, né, do meu diagnóstico, pessoas deficientes, enfim. Eu posso dizer que eu sou isso. Eu sou alguém que luta por justiça. E me conta um pouco, Ana. Você nasceu aonde? Eu nasci em Belém do Pará. Belém do Pará, que legal. Sim, mas eu já não moro lá tem quase 20 anos 20 que eu anos. saí de Então você lá. cresceu lá, sua adolescência e sua Sim, infância foi lá. E como é que sim, foi sua infância lá em Belém? Belém é uma cidade que foi sede até do COP, né? Do COP sim. 30. Belém é muito encantadora porque Belém é como se fosse a união, assim, sabe? Do que é tradicional, alguma coisa assim que vem mesmo assim da floresta, sabe, dos rios, junto com algo que vem, que é uma metrópole urbana. Ela consegue ser essas duas coisas, sabe? Uau. Então a gente consegue ter essa vivência de saber o que é uma tradição de floresta, por exemplo, assim, tá doente e tomar uma garrafada que É? vem dos Olha, indígenas, né? aham. E ao mesmo tempo tem um shopping bem ali, enorme, sabe? Assim, realmente uma metrópole, tanto como você falou, foi a sede da COP30, né, da Aham. ONU. E crescer lá, para mim, foi um privilégio, por isso. Porque eu me desenvolvi muito, sabe? Só de estar ali, a biodiversidade, assim, me encantava muito, né? Os bichos, assim, os insetos, e eu era louca por isso. E aí Que eu legal. mesma estudava sobre isso, sabe? Mas assim, sabe? É diferente de crescer assim numa metrópole onde só se vê isso ou no zoológico, É. muito raramente, ou nem isso, sabe? Só na televisão. Aham. Então, assim, realmente para mim foi um privilégio ter Que esse contato. legal. Fora a tradição toda, né, Sim. portuguesa, assim, que vem de mais de 400 anos, aí, porque Belém é muito antiga, né, Aham. foi uma das primeiras cidades do Brasil também, né, como teve o descobrimento do Brasil e pouco depois foi fundada Belém. Então, assim, realmente foi um privilégio. Ai, que legal. Nossa, que lindo. Que rico, né? Sim, muito É rico. muito rico. E sua adolescência foi lá também? Também. Minha Ah, adolescência e foi como é lá que você também. veio parar? Como é que você veio parar em Brasília? Conta pra gente. Então, eu comecei a fazer concurso público, Aham. ainda bem nova, né? E aí eu passei, o primeiro que eu passei foi para Macapá, que também é na região norte, né? Aham. Aí os dois primeiros, na verdade, que eu passei foi para lá, mas eu fiquei pouco tempo lá. E daí depois eu fui para Palmas, passei em outro. Então, é nacional, mas aí eu tive que ir para Palmas no Tocantins, Aham. né? Bem quente. Bem quente. Aham. E aí, nisso que eu tava lá em Palmas,
eu comecei a me envolver, assim, justamente com essa questão da luta, né? Das Aham. lutas, assim, em sindicato, porque, assim, sempre eu via, assim, as coisas erradas, sabe? Assim, eu Aham. nunca aceitei nada, assim, que pudesse ser, assim, fora da justiça, enfim. E aí eu fui pro sindicato, e aí eu comecei a vir muito pra Brasília. E aí eu me apaixonei por Brasília, sabe? É mesmo. E aí eu queria muito vir morar aqui, né? Não consegui vir logo, até porque tem que esperar. Logo no primeiro ano que eu fui morar lá, eu já comecei a vir pra Brasília. Só que aí tem que esperar um tempo, no caso lá do órgão que eu tô, é 5 anos. E aí, para poder pedir uma remoção, uma transferência, enfim. E aí eu consegui, depois disso, aí eu vim pra cá. Uhum. Ai, que legal. E aí você conseguiu vir pra Brasília e você casou aqui, em Brasília? Ou lá? Não, não, eu casei. Eu conheci meu ex-marido mesmo, foi ainda em Belém, né? Ah, Belém. Sim. E aí depois que a gente foi fazendo concurso e passando junto, enfim, né? E aí, mas aí quando eu vim pra cá, eu já tava separada dele. Aham. Ah, já tava separada. Ele ficou lá e você veio. Sim. E me conta um pouco, Ana, como é que foi essa questão do autismo na sua vida? Como é que você descobriu e tudo mais? Então, eu sempre fui muito diferente, né? Aham. Dos meus familiares, dos meus primos, né? Tanto essa questão também, né, dos bichinhos que eu amava colecionar. Eu colecionava, literalmente colecionava. Bichinho, assim, inseto, eu colocava dentro de um potinho, colocava ali a classificação taxonômica dele, sabe? Aham. E enquanto, assim, as minhas primas, por exemplo, elas queriam brincar ou de boneca ou de moda, sei lá, A Ana assim. queria insetos. E eu não gostava, assim, até que eu brincava um pouco pra eu me, assim, enturmar um pouco, mas assim, eu não gostava muito daquilo. As minhas bonecas que eu tinha, eu até gostava por causa, assim, da cor dela, né, do que era colorido, Aham. mas não da socialização ali em si, né, do brincar. Você não E acredita o que que eu fiz uma vez? foi, conta aí. Eu peguei Sabe aquelas bonecas chuquinhas que tinham barriga bem grandinha? Aham, Bebezinha? sim, Então, eu peguei da minha irmã, cortei todas as barrigas, botei as minhocas dentro e disse aham. que era o estômago. Quando minha irmã chegou, as bonecas estavam todas cheias de minhoca dentro. Meu Ela deu um Deus! grito! E eu falei, minha mãe falou, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Porque eu gostava de inseto também, Sim, apaixonada ó, desse mundo, assim. Eu sim. fazia o velório das formigas, quando eu via muita Ah, formiga sim! morta. Aí eu fazia as Eu também cozinhas. fazia dentro da caixa Tá de vendo, gente? fósforo. Autista se identifica Sim, demais. muito. A gente tem Aham. uma ligação, assim, com os animais, né? Muito forte. Muito forte. Uhum. Até hoje, assim, nossa, eu amo animal. E meu filho, assim, ama animal. Mas, assim, eu não tive meu diagnóstico quando eu era Sim, criança, né? Apesar acho de que ser, nós assim, todos, né? Dessa é... geração. Apesar de ser, né, taxado, assim, diferente, assim, ser tratado como diferente da Esquisita! família Eu era esquisita, esquisita. sim, eu também. O que aconteceu? Assim, por exemplo, eu tô falando aqui com você por vários motivos, né? Uhum. Eu tinha previsibilidade que eu vim aqui. Uhum. Eu já conhecia você, né? Sim, Ou seja, assim, já é uma coisa assim bem programada, né? Mas, por exemplo, assim, se eu for num lugar novo, totalmente novo, que eu não conheço ninguém, ou mesmo se eu conhecer uma pessoa, geralmente eu vou falar só com aquela pessoa. Não uhum. consigo, assim, chegar e conversar com todo mundo, né? Como os típicos fazem. Então, assim, eu converso com pessoas, assim, que eu considero amigas, Específicas. Uhum. específicas e que eu já conheço ali, já tenho alguma proximidade, né? Enfim, aí eu tive meu filho, e ele também demorou um pouquinho, né, pra ter o diagnóstico, só que ele, como é menino, geralmente os meninos têm algum atraso na fala, né? Isso é Uhum. bem característico Sim. de menino. E aí ele teve atraso na fala, teve vários outros atrasos no desenvolvimento. Só que assim, ele não teve, naqueles marcos do desenvolvimento, ele não teve assim, algo que ele deixou de fazer, né? Uhum. Ele conseguiu fazer todos aqueles marcos, só que sim, muitos demoraram. Né? Passou do tempo Uhum. que tem ali, né, na caderneta de vacinação, tem os marcos que o pediatra sempre olha para ver se Uhum. tá alguma coisa
diferente, né? E aí muitos ele não conseguiu atingir no tempo, mas conseguiu. E aí, por isso, assim, nunca foi levantado, creio eu, mesmo pela pediatra dele, assim, a hipótese do autismo, né? Apesar dela anotar várias coisas no prontuário dela, né? Falar, assim, que ele tinha dificuldade com a questão do contato visual, questão de que ele não falava muitas palavras, né? A questão da seletividade alimentar, que ele sempre teve muito forte. Aí foi só quando ele foi para um contraturno, quando ele tinha 6 anos, que aí falaram pra mim, apesar de na escola sempre falaram assim, ele tem o emocional muito difícil, né? Mas foi... O povo taxa isso, né? É difícil. É difícil. E aí, foi só quando ele foi pra esse contraturno que falaram pra mim, assim, que lá tinha crianças com autismo e que ele tinha muitos sinais iguais dessas crianças, né? E aí que justamente essa fase de 6 anos é quando a demanda da socialização começa a aumentar, né? Sim. E aí ele começou a ficar ainda mais restrito, né, em relação à questão da socialização. Aí foi que eu comecei a fazer a investigação dele. E aí logo depois veio, acho que com 7 anos, veio o diagnóstico dele, né? Só que aí, e aí eu não via, nessa parte do autismo, eu não via meus comportamentos iguais aos dele, sabe? Era bem diferente. Eu tive seletividade, mas eu não cheguei a ter uma seletividade igual a dele, porque eu tive por um tempo, mas depois eu comecei a comer, assim, tudo, né? E ele não, ele até hoje, assim, ele é bem restrito. E aí eu comecei a ler, né, sobre o fenótipo ampliado, né? Eu pensei assim, bem, se ele é autista, né, tem essa questão do fenótipo ampliado, eu acho que eu tenho alguns genes. E aí juntou com o do pai, enfim, e aí ele, né, nasceu autista, não que eu seja. Só que aí eu sempre tive questão, assim, né, de crise, eu não sabia que era crise, né, shutdown, dor de cabeça muito forte, depois, assim, que eu socializava muito, que chegou ao ponto de eu pensar que eu tava com um tumor na cabeça, e eu fui procurar um neurologista, isso foi em 2021, já morava aqui em Brasília. E aí ele pediu vários exames assim mesmo, físicos, né? Pra EGG, enfim, de monitoramento mesmo do sono, enfim, todos que monitora a parte cerebral. Só que aí nisso ele pediu também uma avaliação neuropsicológica, que era, que ele sabia, né? Eu tinha falado, ele me perguntou, né? Que meu filho era autista. E aí eu fiz todos os exames e eu, não vou fazer avaliação neuropsicológica, porque eu não sou autista, né? Isso foi em 2021. Aí quando foi em 2022, a neurologista do meu filho falou assim, olha, eu acho que ele também tem superdotação. Então eu quero que você faça essa outra avaliação neuropsicológica nele, assim, mais completa mesmo, que vê essa questão também da superdotação. E aí quando ela descreveu os comportamentos da superdotação, aí isso daí eu acho que eu tenho. Você parece um pouco. Isso parece comigo. Isso aí eu sou igualzinha a ele nesse ponto, né? Essas curiosidades, sabe? Assim, ele interesse, assim, por outras línguas, enfim. Aí agora eu me interesso de fazer. Só que aí foi bem em 2022, não sei se foi final de 2021, início de 2022, que saiu pela primeira vez, né, um grande estudo falando como que era o comportamento das mulheres autistas. Foi a primeira vez, assim, Foi que ano? 2000? Ou final de 2021 ou foi 2022, mas eu li ele em 2022. É o livro? Não, é uma revisão. Assim, vários especialistas do mundo inteiro se uniram e especialistas mesmo, assim, de longa data, né, no autismo. E aí eles falaram assim, bem, o autismo nas mulheres é desse jeito, não muda os critérios diagnósticos, né? Muda a expressão disso, né? Aí, por exemplo, assim, as mulheres, o comportamento restrito das mulheres é mais assim, por exemplo, em pessoas. Quando eu era criança, eu tinha, assim, hiperfoco. Cheguei a ter hiperfoco no Roberto Carlos, no Fábio Júnior, sabe? Que, assim, minha mãe gostava de ver, minha avó na TV, e aí eu ficava com hiperfoco naquilo. Eu acho que eu tinha hiperfoco na Valnice Milhomes. A apóstola Valnice. Coitada dela. Sério? Na minha adolescência, eu escolhi um quarto do lado dela, porque eu queria ver como é que ela era. Uma vez ela fechou a janela na minha cara.
Sério? Claro, eu ficava nervosa de uma pessoa ficar atrás da pessoa o tempo inteiro, né? Aham. Tudo ilógico isso. Sim. E não existe fã em igreja, não pode, né? É, Porque a vida é tipo idolatria. Mas é. agora tá É, isso explicado. mesmo, hiperfoco. Aí eu tive Ah, hiperfoco numa Macaulay Culkin, você conhece nossa, ela? muito. Conheço, conheço ela pessoalmente também. Aham, amor. É. Amo você, Laurice. Ai, que legal. Agora ela já vai entender mais um É, pouco, né? mas acho que ela me lembra, é muita Sim. gente, né? Aham. Mas eu lembro que eu ia atrás do carro pra conversar. Gente, muita loucura. Sim. Eu era bem assim também, Aham. né? Com tudo assim que eu gostava muito. Então, Você gosta muito de verdade, de né? muito de verdade, assim, que é justamente isso, né? Foge do que é considerado normal, A né? cara dessas Não pessoas é, que não, são não chega nem a perseguidas. ser fã, né? Porque a Aham. fã, tipo, É uma coisa normal, né? tinha outras crianças e depois adolescentes, né? Que eram fã daquilo. Mas, por exemplo, eu também fiquei assim pelas Chiquititas, né? Quando eu tava ali no início da adolescência. E aí, era uma coisa, tipo, a minha prima era fã também. Só que Aham. eu nem comia por causa das Chiquititas, sabe? Aham. Ela não. Ela vivia a vida dela e eu não. Aham. Eu dava a minha vida por aquilo. Então era assim, bem diferente. Até isso, né? Notavam assim, nossa, Sim, tudo. Minha família falava assim, tudo é que. muito intenso, Que né? tudo que a Ana gosta é muito, se é muito, ela se entrega, mais ou menos assim, né? Só que eles não falavam com essas palavras tão bonitinhas, né? Que eu tô Sim, falando sim. aqui. Eles falavam né, de uma forma mais, assim, pejorativa mesmo, né? Aham. Então, aí foi que eu li isso, porque eu tava lendo muito sobre autismo, né? Por causa do Aham. meu filho, assim, Sim. tudo que saía eu lia. E eu, opa! Então, eu acho Acendeu que. uma luz aqui. Então, eu acho que se é tipo mulher assim, né? Então, eu E acho que quais eu são as outras sou. características das mulheres também? Para as mulheres entenderem, conhecer, se Aham. identificar. Então, essa questão do hiperfoco em pessoas, hiperfoco em coisas assim que são consideradas mais normais, né? Eu dei até pela sociedade, né? E que já Aham. são consideradas assim uma expressão de mulher. Por exemplo, hiperfoco em vasilha. Eu tenho hiperfoco em copo, em garrafa, Aham. né? Não é, nesse caso nem é hiperfoco, mas é um comportamento restrito e repetitivo, que é colecionar, Aham. né? Então, assim, não é. Você vê assim, a garrafa não é uma coisa assim de colecionador, né? Mas assim, a mulher que tem muita. Caneta, eu também tenho. Que é a questão da Tupperware, né? Aí A sempre. Nicole tem 50 marca-texto. 50. Ela É ama, isso. todo lugar tem que comprar marca-texto pra ela. O Gabriel já coleciona aqueles carrinhos assim. Mas ela tem 50, Aham. guarda, conversa, tem as brincadeiras ali, meu Deus do Sim, céu. tá vendo? Então é nesse sentido, sim. Porque, por exemplo, mulher tem a questão do Tupperware, né? Aham. Que, assim, é até comum as mulheres terem, né? Eu nem sei se ainda vende, mas antigamente era muito comum a mulher, né, ter uma coleção de Tupperware, né? Não pode mexer no Tupperware da minha mãe. Aham. Então, assim, essas coisas que são mais coisas consideradas de mulher, né? O Aham. homem já, ele vai ter uma coleção, sei lá, de dinossauro, Sim. de lâmpada. Já É. vi homem com coleção de lâmpada, de fita cassete antiga, Aham, sim. sabe? Então, assim, quando olha pro que o Aí não homem percebe. coleciona, Aham. é mais diferente. Por que ele tá colecionando isso? Não tem, tipo assim, não tem uma utilidade, né? Aham. E aí consegue ver mais essa questão do autismo, né? E aí Uhum. na mulher não, entendeu? Aham. Mascara muito, né? Mais cara demais. Tem também essa questão do mascaramento na questão da expressão social. Porque nós temos mais células aqui no lobo temporal, nós temos mais células que trabalham essa questão do social, da comunicação. Aham. Então, mesmo nós mulheres autistas, nós ainda temos mais células Uhum. que fazem essa questão do que homens autistas, muito Uhum. mais. Então a gente consegue perceber o outro mais, a gente consegue imitar o outro mais, só que não é natural também. Mesmo a gente conseguindo fazer essa É. imitação, Teve isso uma cobra. vez, Ana, que uma amiga minha, né? Ela me cobrava muito. Você não olha no olho das pessoas, parece que você tá desrespeitando as pessoas. Aham, Aí eu comecei a treinar. Treinar, 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 treinar. Aí o treino chegou a esse desenvolvimento. Porque quando eu olhava no olho da pessoa,
conseguia fixar, eu conseguia entender o que ela tava falando pra mim e conseguia processar. E antigamente eu não conseguia fazer isso quando era mais nova. Sim, aham. Era muito difícil pra mim Sim. processar até o que a pessoa tava falando. Ela tava falando e eu tava ali em outro universo, em outro mundo. Era muito difícil, assim, entender o que aquela pessoa tava falando comigo. Não sei se Sim. você já passou por isso. A pessoa tá Já. falando com você, você, Aham. tipo, o que ela tá Já. falando? Mas aí quando eu comecei a fixar mesmo ali o olho, no olho, ver assim, claramente o que que essa pessoa tá falando. Sim. Eu acho que vira um foco ali, né? Você foca. Aham. No meu caso, não chegou a virar um hiperfoco ou foco, mas assim, na adolescência, né? Uhum. Que vem muito mais essas questões sociais, né? Essa É. cobrança social, né? Essa necessidade de pertencer a um grupo, de estar ali junto, né? Quem que eu sou, vem muito essas questões, vem para o autista também. E aí, a gente sai, é uma coisa que eu sempre falo também, a gente sai da infância, Aham. na infância, as crianças são muito verdadeiras, né? É. É muito difícil, assim, uma criança mentir. É. Quando ela mente, geralmente, assim, é aquela mente de enganar, assim, mas ela mesmo não consegue esconder. É. Geralmente é para se livrar de alguma coisa, né? É. Eu estudo muito também essa parte, por causa da parte lá do abuso. Então, a criança, ela geralmente, ela só mente se for para ela se livrar de algo. Então, Uhum. ela não mente, assim, para livrar outra pessoa, né? Uhum. Ou pro coleguinha, tipo assim, ela... De falar aquela coisa assim, eu gosto de você se ela não gosta. É. Se ela não gosta de você, ela vai falar. Tanto é que eu sofri muito bullying, né? Na infância. Nem me fala. Porque as crianças realmente não gostavam de mim, assim, a maioria. Então, porque eu era diferente. Uhum. Só que eu tava acostumada já com isso, assim. Sim. Apesar de ter sofrido isso, ter passado, na verdade, por A esse gente fica bullying. rindo, gente, mas o trem é sério. É. Só quem Mas viveu uma assim, solidão assim, né? A minha filha chorava muito no começo. Eu não consigo fazer amizade, é muito sim, difícil. é Porque é difícil. é difícil Por isso que para eu as pensava crianças. que não tinha nada, assim. Porque quem me falou dela foi outra. Foi a professora de reforço. Ela não falou Uhum, autismo, mas ela falou que ela já sabia que era autismo. Só que uhum, falou pra mim da neurologista, né? Levar ela. uhum. Psiconeurologista também depois. E aí eles que identificaram através de vários testes cansativos e É, tal. A que é Nicole assim vive me mesmo. falando assim, o meu veio em 2 anos, o seu veio em 1 minuto. Não, porque eu acompanhava ela e a doutora ficava me acompanhando com o olho. Uhum, Faz esse aqui. Aí eu fazia também. uhum, E eu não sabia que o propósito disso ela era... Porque assim, a gente conversava muito, ela identificar que uhum, alguma coisa em mim não tava, né? uhum. Sim, Vendo ali a criança. Me ajudou sim, bastante também. sim. Ai, que bom. Mas e aí, como é que me conta? Aí, voltando, aí o... Assim, mesmo eu tendo passado por isso, né? Eu nem... Essa parte, assim, da questão da solidão, eu não sentia muito, porque, assim, eu já era uma criança que gostava de ficar sozinha, Sim. né? Então, eu não tinha essa vontade mesmo, assim, de ter muitos amigos ou de ter amigos, né? Quando eu queria, assim, brincar com alguma que ela não queria brincar comigo, eu lembro bem, assim, aí eu me chateava, né? Ficava Aham. triste, mas era mais raro. Mas, assim, pesou mesmo foi na adolescência, né? Porque Aham. vem A gente fica deslocado, né? essa questão, assim, que a gente quer, né? Ter, assim, pertencer ao grupo, né? Mesmo Aham. eu que gostava de ficar mais sozinha, eu queria. E aí vem a outra questão também. Começa aqueles trejeitos sociais, né? Os adolescentes começam a começar uma manipulação, que psicologicamente é Aham. até saudável, é natural do ser humano, porque eles começam a testar, né? A, as, as partes sociais, assim, o que que existe na sociedade, né? E aí começa, assim, a falsidade, Aham. sabe? As mentirinhas, né? Assim, gosta, mas não gosta, na verdade. E eu me choquei muito com isso, porque, assim, Você era muito se eu sincero, era né? muito sincera, e se alguém dissesse pra mim que gostava de mim, pra mim gostava. Aham. Né? Porque eu tava Eu acostumada, também. assim, se alguém gosta de mim, gosta. Se alguém não gosta, vai falar. Porque eu vim da infância, assim, né? Aham. E aí Eu também, assim. os adolescentes não são mais assim, né? É. Os típicos, eles mudam. E aí eu comecei a me decepcionar, porque eu comecei a ver, né, que muitos não gostavam de mim, mas assim, demorou, né, até eu entender quando que Aham. não gostava de mim, daí que eu começar a perceber, a ficar atenta para perceber os sinais, né,
que o que que faria, o que que poderia me dar a dica de que aquela pessoa estava sendo falsa comigo, de que ela estava mentindo, sabe? Mas assim, com muito trabalho, isso cansa muito, cansa a nossa mente. Nos dá shutdown, né? Que eu não entendi o que que era, mas eu sempre Explica tive. pra pessoa que tá em casa o que que é shutdown. Shutdown é uma característica no autismo, nos autistas, que é como se assim, a gente ficasse tão sobrecarregado que como se assim, a gente precisasse desligar, ou literalmente a gente desligasse. A gente precisa assim, se recolher, ficar num canto mesmo, assim, num lugar de conforto, né? Que a gente considera um lugar de conforto, como se fosse assim, para recuperar as energias, né? E quanto mais a gente tenta socializar ou fazer coisas assim que a gente não é acostumado a fazer, ou vai fazer alguma coisa assim e não tem a previsibilidade, aquilo mexe com a nossa mente de tal forma que sobrecarrega essa mente. Pode ser uma coisa social ou não, pode ser uma coisa sensorial, pode ser uma coisa de trabalho, mas assim, tudo que não é previsível, tudo que a gente não consegue lidar de alguma forma, né, como o social, ou uma coisa sensorial, por exemplo, se a gente vai num lugar e tem muito barulho, a gente não estava esperando, ou mesmo se a gente estivesse esperando, mas a gente não consegue absorver aquilo, e aquilo sobrecarrega a nossa mente e a gente vai precisar desse tempo pra gente se recuperar. E é isso que é o shutdown. Que é diferente do meltdown. Quer que fale do meltdown também? Pode falar. O meltdown, ele é algo mais repentino, né? Muitos autistas são tidos como agressivos por conta nervoso. de ter, assim, um rompante. Mas o que que é? É quando a mente ela se sobrecarrega de tal forma e numa rapidez tão grande que realmente há uma explosão de comportamento. E geralmente essa explosão é em agressividade, né? Que é a raiva. Mas pode ser em choro também. Pode ser em fuga. Pode ser, por exemplo, assim, autistas que saem correndo do nada, né? E as pessoas pensam que isso acontece só em autista nível 3, né? Que seria o maior suporte. Não, nível 1 também passa por isso. Nós passamos por isso. Imagina a gente na vida adulta passando por essas situações todas, né? Eu mesmo, meu Deus, tem dia que eu fico 3 dias de cama desligando, tentando desligar. Não consigo reagir. O corpo não consegue reagir, nada, a mente não consegue reagir. É horrível, porque quando eu tô numa intensidade de trabalho muito grande. Agora imagina só esse negócio da falsidade. Eu trabalho na política. Imagina, amiga, como é que era. Nossa. Pra mim, todo mundo era meu amigo. Ai, fulano, nossa, que legal. Vai lá e te elogia, nossa, que bom. E depois você descobre que não é isso. Não é. Demorou também, acho que demorou uns 10 anos. Eu já dentro da política, meu hiperfoco foi política desde pequena. Eu amo política. Nossa, que legal, desde pequena. Desde pequena. Que legal. Quando eu tinha 7 anos, meu pai levava a gente pra fazer piquenique lá naquela época. 40, 30 anos atrás, as famílias faziam piquenique na frente do Congresso ali. E aí ele explicou pra gente o que era cada coisa e o que era o papel, pronto. Ali virou meu foco total. Amo política e tendo jogo assim muito mais à frente do que outras pessoas. Eu consigo ler por causa da superdotação, né? O jogo ali, eu consigo saber as trocas de cadeiras, eu consigo saber tudo isso assim, bem antes, antecipado. Quer dizer, igual a jogada de xadrez. Legal. E só que ao mesmo tempo, né, que foi isso, eu não sabia lidar com pessoas, né? Por causa deles, justamente. Até minha chefe chegar um dia e falar: seus amigos de trabalho não são seus coleguinhas, entenda isso. Aí eu, mesmo, né? Aí passei, como você falou, até o esforço pra entender quem tava e quem não tava. Porque a gente não consegue ler, né? Ali o que as pessoas são, se elas falam que são, pra gente é. Você fala que não é, né? É muito difícil, assim. E a gente também não gosta muito, tipo assim, você gosta de fulano? Não gosto. Não gosto, não gosto. Exatamente. A gente não consegue mascarar. Eu não gosto, eu vou sorrir. Exatamente. Não dá, não sai. É horrível. Eu nem tento. Eu nem tento esconder. Não dá. Assim, uma coisa assim que eu... No trabalho eu já passei, né? As pessoas, assim, falando mal de alguém. Ai, meu Deus, isso é a pior coisa. E a pessoa chega. E a outra fala, ai. Oi, assim, lindo, querido. Eu falei, ué, vocês estavam falando mal dele agora? Porque você... Eu também, já fiz isso.
não entendo. Se a pessoa não gosta, por fiz que ela isso não fala que não gosta da demais. outra, Eu já né? fiz isso demais. E eu acho também que a gente tem uma característica, a gente é muito alegre. Chega alegre nos lugares e as pessoas ficam Aham, irritadas com a nossa alegria. também. Oi, fulano! Oi, ciclano! E as É, pessoas devem achar assim, nossa, essa pessoa é esquisita mesmo. porque a gente, assim, o autista é assim, ou é muito, Aham. ou é pouco, né? É. Não tem, assim, aquele meio termo. Então, quando a gente tá feliz, é muito feliz. Quando a gente tá com raiva, é muito com É. raiva. Quando a gente tá triste, é muito triste, né? Não Quando a tem, gente tá assim, apaixonado, é muito muito apaixonado. apaixonado. Então, assim, ou mesma coisa, quando a gente não gosta, a gente não Não, gosta. Não é assim, eu consigo levar ali no meio não. termo, não é. Então, assim, ou a Você gente é pode muito, é saber se pouco. se eu gostar de você, você vai saber. Se eu não gostar, você também vai saber, Desse né? jeito, desse jeito. As minhas amigas até falam, né? Assim, nossa, se você é. Quando eu consigo ser uma amiga de mais uma pessoa, né? Aham. E geralmente eu só sou amiga, assim, de neurodivergente. Assim, é muito difícil eu ter ciclo de amigas que não Aham. são neurodivergentes, né? Mas eu tenho, assim, algumas, né? E Mas você quando. desconfia que é. Eu tenho alguma coisa ali, ou, enfim, outra questão. E aí, quando alguém fala assim. Nossa, você é amiga da Ana? Nossa, então você realmente é uma boa pessoa, porque essa daí. Porque, por exemplo, na faculdade, né? Eu não consegui entender como que as pessoas gostavam. Não gostavam, mas assim, tinha uma pessoa que fazia mal para as outras, sabe? Queria controlar as outras, e as pessoas, assim, percebiam, até Uhum. falavam disso por trás, mas deixavam pra lá, sabe? Nossa, eu não conseguia entender isso. E Uhum. na minha primeira faculdade também teve um caso assim que tinha uma menina, assim, tadinha dela. Hoje eu entendo mais, assim, por causa da psicologia, Sim. sabe? No caso dela, assim, não era maldade, Aham. mas ela mentia muito. Aham. E assim, eu não suportava É porque a que gente ela tem um senso de mentia. justiça muito Muito, apurado, muito né? forte. É. E eu entendo hoje que ela fazia aquilo por causa de uma baixa autoestima muito forte, Sim. sabe? Não era essa falsidade de enganar as pessoas de ser amigo, era mentir mesmo. Tipo assim, Aham. de Sim. chegar e contar. Ah, no final de semana eu viajei, sendo assim que ela mal tinha dinheiro pra pagar a faculdade, Aham. sabe? Sim. E era de ficar contando essas coisas assim, meio pra ficar por cima, Sim. sabe? E aí as outras meninas lá, tudo, assim, deixavam ela falar. Aham. Acho que elas já percebiam isso, assim, que Aham. seria alguma coisa assim mais em relação à autoestima, né? Aham. E eu não. E eu falava assim na cara dela. Mas você tá Mano, mentindo. isso é impossível. Você mal tem dinheiro pro lanche, sabe? E assim, hoje eu entendo, né? Assim, quando eu consigo perceber mais, né? Quando é pura falsidade, né? Até mesmo por conta da psicologia, quando é realmente uma questão de um trauma da pessoa, alguma coisa assim. Aham. Ainda bem, né? Que hoje eu consigo perceber. É porque o nosso senso de justiça é muito É muito apurado, né? apurado, A gente não gosta muito dessas coisas de justiça, não. É, E eu acho isso, assim, ruim também. Por quê? Porque a gente comete injustiça também. exato. Né? E a gente Uhum. fica olhando o outro com olhar de muito julgamento. Nosso senso de justiça é muito apurado. Isso. Quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a entender que eu não sou perfeita. Sim. Então, o fulano não precisa ser perfeito. Só que não é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas típicas, né? E as pessoas atípicas precisam ser dito, Sim. repetido, para que a pessoa comece a se olhar antes de olhar para fora. Sim. E é difícil. Mas só porque a gente que internaliza muito, né? muito. Mas então, eu já aprendi mais assim essa parte que você trouxe, né? Uhum. Como eu falei também, mas assim, se eu ver que a pessoa assim É. tá agindo de É pura difícil. maldade e falsidade, É difícil. eu não sou, eu não pego leve não. Eu também não. E nem acho que a gente deve pegar, Não, sabe? deve não. Porque eu acho assim que a gente é ensinado muito A obedecer. a mulheres, né? Não só mulheres Uhum. autistas, né? Mas mulheres, de forma geral, são ensinadas muito assim a baixar a cabeça. E qualquer pessoa que esteja numa situação de alguma hierarquia que a sociedade considera inferior, né? Por exemplo, empregado a um chefe, né? Uhum. Mesmo que sejam, assim, ali 2 homens, enfim. Só que as mulheres é muito mais, né? Sim. Então, a gente é ensinado muito isso, sim. Aí, a gente acaba que a gente... todo mundo, mesmo que não seja autista, acaba tendo esse comportamento, eu vou aceitar tudo, né? Que é o que acontece nas empresas, nos órgãos Sim. públicos, etc, né?
E eu acho assim que não, a gente tem que também ter ali um equilíbrio, sabe? Sim, Até onde a gente tem que aceitar, porque sim, realmente, assim, todo mundo é humano, é falho e erra. Mas também tem que ter, assim, até onde eu posso lutar pelo meu direito, sabe? sim, E é uma coisa, assim, que eu também trabalho sobre isso e sim. ensino, né? Autistas, principalmente, né? Que é mais difícil ainda, né? Perceber essas coisas pra lutarem, né? Pelos seus direitos. Eu vou até... E Posso falar, é falar? isso que eu ia te falar, falar sobre luta de direitos, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória dentro dessa pauta. Qual que é a pauta que você é super envolvida, gente? A gente se conheceu assim. E como que é essa luta aí pelos direitos, assim? Sim. Então, eu comecei a partir de vivências, né, que eu mesma tive, que foi violência Aham, doméstica. E aí eu fui para uma ONG. Primeiro, me juntei nessa ONG porque, assim, eu fui meio que eu queria força, né? Queria buscar aham, força, queria entender. Depois que eu entendi, porque ainda tem isso, né? Nós demoramos a entender, nós mulheres aham, autistas, que nós passamos por uma violência, né? aham. Então, assim, foram anos de E se vida. imagina se a mulher é típica, demora, imagina. Exatamente. A mulher típica já demora, né? Aham, Porque é aquele negócio que a sociedade agora que tá acordando para isso, né? Até que você tem que aceitar do marido, né? Entra sim, naquilo que a gente sim, acabou de falar, até sim. onde, né? E a gente mais ainda, né? Muito mais, né? O dobro. E aí, eu fui para essa ONG, primeiramente, assim, buscar força mesmo, conhecimento, né? O que que eu tinha passado, entender tudo. E aí, depois que eu tava, assim, já bem fortalecida, já tava bem. Aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, inclusive, né? Aí eu quis passar a ajudar e a ter esses trabalhos, né? Porque, como eu já falei, assim, eu já tinha trabalhos, assim, na política dentro do sindicato do Aham, órgão que eu trabalho, né? Já tinha, aham. inclusive, já tinha sido até presidente de sessão É, que sindical, legal. sim. Justamente por isso, né? Não aceitar nenhum tipo de injustiça. Aí ela tá falando, então ela vai ser presidente. É. É, desse jeito. E aí, Legal. aí eu fui, comecei a trabalhar nessa ONG, né, como Aham, coordenadora, e aí eu comecei a ir pro congresso, né, essa ONG é para mulheres que tiveram algum tipo de violência por causa dos seus filhos, né? aham, No caso, são mulheres mães que tiveram aham, violência, que hoje é chamada justamente da violência vicária, que aham, foi aprovada esses dias no Congresso, ainda bem, né? aham. Quase 10 anos depois do que eu venho Vocês trabalhando, e começaram, a gente aham. está trabalhando nisso, né? E aí, dentro disso, foi justamente nesse momento também que eu descobri o diagnóstico do meu filho, depois veio o meu diagnóstico, daí eu já me juntei em ONGs que trabalham questão do autismo, agora já estou no instituto também que trabalha pela Ah, superdotação, que legal. então eu trabalho, assim, todas essas pautas, né? Pautas, assim, que eu tenho conhecimento, eu tenho vivência, né? Porque é isso, gente, assim, a nossa sociedade, ela é muito injusta, Uhum, e quanto mais diferente a pessoa é mais injusta ainda. sim. Porque existe, assim, como se fosse um padrão. O que que é o padrão? E tudo que vai fugindo daquele padrão, né? É cada vez mais ali, de alguma forma, é, querem, né? Diminuir aquela pessoa, querem. Mas vai ficando a marginalidade, né? Marginalizado, exatamente. Uhum. Então, E é invisibilizados também. invisibilizado. Aham, Então, essas pessoas que são mulheres, que são mães, né? Que são autistas, pessoas com deficiência ou com superdotação, né? Outros deficientes também, porque eu também estou em movimentos de outros deficientes, mesmo que assim, eu tenha o autismo como deficiência, mas eu estou junto com outras uhum, deficiências, por exemplo, deficiência física, ocular, etc. Então, nós precisamos realmente nos unir para uhum. lutar pelos nossos direitos, porque não existe isso. Pode ter a lei mais bonita, pode ter o papelzinho mais bonito, e ainda com ele, né? Ali no dia a dia, na prática, no trabalho, na escola, vai existir pessoas, e existem pessoas que vão falar assim: não, mas eu não vou fazer isso por você. Aham. Ou você é isso, você é aquilo, sabe? Então a gente precisa mesmo dessa união e aprender como a gente se defender, como a gente até mesmo de alguma forma mostrar, né? Comprovar essas coisas que a gente Como passa. que a mulher identifica que ela tá vivendo uma violência vicária? Vicária?
A vicária, Vicária. Sim. ela é uma violência, eu acho assim que ela é pior porque ela é a soma de todas as outras, né? Uhum. Ela vem de uma violência, assim, a mulher ela já sofreu ali uma violência doméstica. Uhum. Dentro dessa violência doméstica, existem várias violências, né? Existe a violência psicológica, porque nunca se uma violência, por exemplo, física, né? Alguém que bateu numa mulher. Nunca uma pessoa, um Só homem, fez marido, vai bater na mulher e vai tratá-la Bem, perfeitamente bem no dia a dia, né? Uhum. Então, quem chega nesse ponto, nesse nível de agredir a mulher fisicamente, é Uhum. porque Já tem agrediu muito psicologicamente. mais Uhum. isso, um histórico ali de agressão psicológica muito mais, né? No caso de ser marido e mulher. Uhum. E aí tem essa questão da agressão psicológica, tem a questão da violência patrimonial também, Uhum. que são duas coisas, né? Ou ele querer dominar ali os ganhos da mulher, dizer Uhum. o que ela vai fazer com isso, tudo, né? Ou ainda deixar a mulher tirar tudo dela, no sentido assim de dar menos que o mínimo para ela sobreviver, né? Uhum. Um caso de mulheres que dependem do marido financeiramente. E aí, olha só, violência psicológica, violência patrimonial, chega na violência física. Aí essa mulher que sofreu tudo isso de violência, hoje, né, com tanta informação que tá tendo, enfim, ela finalmente fala assim, decidi me separar. Uhum. Aí o que que o homem faz? O homem que tem filho com essa mulher. Quando, né, não vai para um feminicídio, que também é muito comum, Uhum. né? Ele não aceita o término e, infelizmente, leva a mulher a óbito. Uhum. Mas quando isso não acontece, o outro caminho muito comum é isso. Ah, você quer se separar, só que eles têm uma ligação. Uhum. Quer queira, quer não, tem um filho, né? Sim. E aí ele nunca teve interesse de cuidar daquela criança. Uhum. Nunca cuidou enquanto eles estavam ali vivendo sob o mesmo teto. E aí ele começa uma disputa judicial Uhum. sobre aquele filho, Uhum. falando várias coisas, assim, falando mal mesmo dessa mulher. Vou chorar. Que, assim, pra acabar mesmo com a reputação dela, né? Uhum. E não porque ele quer aquela criança, não porque de fato ele se Sim. importa com aquela criança, que ele nunca se importou, Uhum. mas porque ele quer ferir ela. Então a violência vicária é a última violência, é a violência que vem quando eles querem atingir a mulher da maneira assim que dói mais. Uhum. Porque é tipo assim, mesmo mulheres que nunca passaram, né, por isso, ou nunca tiveram, assim, mesmo um companheiro, mas tem um filho. Não tem mulher assim, a maioria, Que né, sinta, né? que fala, me bate, mas não bate no meu filho. Uhum. Toca em mim, mas não toca no meu filho. Isso na Uhum. escola, isso em qualquer lugar, né? Quando a mãe sabe assim, o coleguinha bateu no filho, Uhum. né? Imagina, se isso na escola, o coleguinha, a mulher age assim, imagina, né? Então, é a pior violência que tem. É a violência vicária. E aí a gente conseguiu. Só que em contrapartida, a gente conseguiu isso agora, diante de muita luta, mas porque houve e ainda tem, infelizmente, uma lei que se chama Lei da Alienação Parental. Uhum. Que, inclusive, pedófilos estão usando essa lei no Brasil. Uhum. Eles estão usando essa lei para ter filhos com mulheres, para poder estuprar as crianças como se fosse assim, com legalidade, porque a criança tem que ficar com eles também têm direito sobre essa criança. Uhum. E isso é documentado, tá? Eu tô Sim. falando isso inclusive saiu em documento oficial do Ministério da Mulher, quando era ainda o governo Bolsonaro, a ministra Damares e depois a Cristiane Brito. Uhum. Saiu, isso tá lá documentado. Então, isso não é uma pauta de esquerda nem Ou de direita. né? Tem, É uma ela pena que foi pro começou... Congresso e só as mulheres de esquerda que pegaram, né? As de direita ficaram caladinhas e foi muito ruim isso. No Congresso, não. Na Câmara. Na Câmara dos Deputados. Ainda tá porque no Senado, né? no Senado, o Magno Malta pegou essa pauta e ele é do PL. Uhum. E ele defendeu com unhas de dente pela revogação da lei da alienação parental junto com a senadora Damares. Aí depois ele foi pra Câmara e depois ele tá no Senado agora ou não?
ele tá parado, esse projeto específico, porque assim, a gente já teve vários projetos pela revogação, né, da lei. Aham. Tem outros, inclusive, tramitando. Esse que tá mais avançado, ele tá parado por conta do deputado Jordi, infelizmente, porque depois que a gente conseguiu a revogação dele na Câmara, Aham. ele pediu lá um pedido, é um O Jorge é de qual pedido partido? PL. Oi. Então, assim, Não é de direita e não esquerda, tem, né? e não tem como entender isso, sabe? Porque, assim, no Senado, quem é do PL tá lutando pela revogação e quem tá Só na a gente que não Câmara consegue entender isso, né, amiga? Mas o é, negócio é feio mesmo. é feio. E como eu digo, Ah, assim, pedófilo não tem partido. Eles aham, se infiltram na esquerda, eles se infiltram na direita. ah, O partido deles é a pedofilia. aham. Então, assim, lá é a questão, inclusive, da falsidade, né? Dos abusadores, que também a gente tem dificuldade, isso dá até um outro podcast, outra É, hora, né? verdade. Como que a gente é Identifica. mais, identifica e como nós somos mais vulneráveis justamente por isso, né? Porque eles são muito espertos, eles são muito inteligentes e justamente por isso, eles entram em todos os partidos porque o partido deles é a pedofilia. Uhum, Então, eles têm a pauta deles. E eles querem que as pautas deles sejam aprovadas. uhum, Então, é capaz até deles brigarem entre si, um uhum, partido com o outro, e eles lá rindo atrás, uhum, sabe? E uhum. nós que somos atípicas, né? Nós percebemos bem essas coisas, mas os típicos não percebem. Eles acham que eles estão lá, tô brigando pela tal coisa, e tô arrasando e não tá Uhum. percebendo. É forte, hein? E esse Muito. da lei vicária, quando a pessoa pega o processo, por exemplo, o processo ali, que botar a criança, que eles botam no processo, né? Uhum. Que pega, que mostra que é só violência contra a mulher ali, da fala ali deles. Ela tem como recorrer hoje? Como é que é dentro dessa lei? Assim, a violência vicária, ela vai precisar comprovar que ele só tá fazendo aquilo por causa que ele quer atingi-la, né? Aham, E aí ela vai comprovar isso tanto com o histórico de abuso que ela mesma já tinha vivido, né? Que uhum, inclusive hoje já se sabe, né, que quando existe um histórico de abuso, não existe como ter a guarda compartilhada, né? aham, Infelizmente, há pouco tempo atrás não era assim ainda também. não. Então, mesmo com o histórico de abuso, eles davam guarda compartilhada e ali o genitor fazia o que queria com aquela mãe, né? E Por com a conta criança, disso e com a aham, criança. E aí, dentro disso, ela vai. Porque um processo que vem assim de. As próprias palavras, né? Já denotam ali que ele tá fazendo aquilo ali porque ele quer atingir. Então, ele já tá fazendo aquilo de uma forma agressiva com a mãe. Ele sim, já tá querendo macular ali a reputação dela, sim, sabe? Ele tá fazendo, não buscando ali um acordo aham, realmente para ter realmente uma convivência com a criança, mas querendo de todas as formas tirar a convivência da mãe, ou diminuir o máximo possível, sabe? Inclusive, olha só como que as coisas são. Isso seria uma questão de alienação parental, mas só que não é visto como. Quando a justiça, ela vê um homem agindo assim, aham, inclusive chamando a mulher de agressora aham, dentro do processo, como eu já fui chamada aham. agressora do meu filho, e eu falo isso mesmo aqui porque ainda Eu bem também vou que já chamar. passou, pois é. A justiça não vê aquilo como uma alienação. Aham, Por que, que é só a mulher que faz alienação? Por que seria isso? Por aham. que, que o homem pode pegar e falar todos os absurdos que ele quiser num processo E a contra a mulher mulher, não. Ah, que não é alienação, que aham, não é um genitor que está tentando ali macular a imagem da mãe para aquela criança e eles dizem assim, não, vale para os dois, né? Na Câmara, naquele dia lá, o aham, deputado sentado ali na tribuna lá, falando, né? Não, vale para os dois, não vale. E aí, quando é a mulher que faz isso, nossa, a mulher, muitas vezes, se o pai chegar e dizer assim, a escola falou que o filho foi sujo pra escola, ele consegue a reversão da guarda. aham, É terrível, sabe? Me disseram assim, a justiça ama um pai que quer ser pai. aham, Sabe, eu não sei o que a justiça, no caso, esse judiciário quer provar, aham. sabe?
A gente tá indo muito fundo aqui nessa conversa, né? Muito fundo, mas eu não Mas tenho vamos fazer o medo segundo mesmo. podcast. Mas Tá. eu não tenho medo, porque, como Aham. a gente já falou, assim, eu luto por Eu justiça. tive um shutdown, não sei. Eu tive uma crise essa semana, vou te falar também, já que você tá falando Aham, fundo, falar fundo. Foi 10 anos atrás que aconteceu comigo e eu sofri muita violência no tribunal. A gente sofre, você sabe sim. disso. E no processo, eu tinha acabado de ter, né, minha filha, e no processo já tinha acusação de violência doméstica, tudo isso. E no processo, nossa, que bom, falou que ia lá pro processo. Eu falei, nossa, que bom, porque vai parar essas brigas. E aí vai ter um horáriozinho, vai ter tudo. Eu Aham, fiquei super feliz. sim, Porque isso ia acontecer, porque eu precisava de paz. sim. E aí, quando eu fui sozinha ler o processo, eu morava. Quem conhece Brasília sabe. O Fórum da Família fica lá no perto do Parque Shopping. Eu morava aqui Sim. no começo do Sudoeste. Uhum. Quando eu fui ler o processo sozinha, eu tinha acabado de ter bebê, foi tipo, tava com ponto ainda, Uhum. uma cesárea. Eu li o processo na hora, todo o processo, dizendo que eu não. Até falava coisas assim horríveis dentro do processo que eu Sim, fazia com minha filha, que eu não fazia. sim. Usaram testemunhas que nem foram lá visitar minha filha. E eu não Uhum. sabia que o processo era tão violento contra a gente. É muito. E eu chorei muito. Lembro que eu chorei andando de lá do fórum, a pé, com a cesárea, até a minha casa. Uhum. Chorando, chorando, chorando. Eu nunca me recuperei, assim, emocionalmente disso. Uhum. E a advogada dele era irmã dele. Uhum. E ela, hoje é candidata a deputada federal. Só que ela Uhum. foi super violenta dentro do processo contra mim. Uhum. Então, essa semana, quando eu abri, assim, a rede que eu vi, meu Deus, eu quase desmaiei. Uhum. Mas quer dizer que não sei se ela pode ter se arrependido, isso faz muito tempo. Uhum. É outra pessoa, só que isso te dá um choque muito de realidade. Sim. Por que que é tão violento contra a E gente? você tocou num ponto muito importante. Por que E eles me que... ameaçavam de alienação parental. Falava que Aham. se eu falasse alguma coisa, ele ia tirar minha filha de mim. É só mulher que vive isso. Eu quero dizer assim, é só mulher que vive isso, que aí no caso é a maioria, que entende a nossa dor. Porque, assim, algumas mulheres que têm a vida perfeita, e eu quero que isso chegue até elas mesmo. Uhum, Aquelas mulheres lá deputadas, especialmente as deputadas do PL. Eu uhum, quero muito que isso chegue, né? Até elas. Elas têm a vida perfeita. Elas casaram, muitas na igreja, nunca uhum. sofreram uma violência A doméstica. gente não sabe também, A né? gente não sabe, mas assim, é o que Uhum, passa. parece, é o Uhum, que passa, né? Até pelo fato delas estarem ali, a gente sabe que é muito difícil um homem, enfim, já é outra seara. Mas vamos supor que elas tenham realmente, assim, dado a sorte de ter um homem bom, que as sim. apoia, né? Que elas realmente têm uma vida ali de união, de parceria. Uhum, E que elas podem cuidar dos seus filhos e sem nenhum tipo de ameaça, né? No dia a dia ali, né? Tem algumas que estão com filho recém-nascido ou com menos de 2 anos. uhum, E aí elas pegam e chegam e defendem essa lei, uhum, sem saber o que nós passamos. uhum, Nós, inclusive, eu sou uma mulher de direita, uhum. né? Eu tenho outras mulheres de direita lá que já passaram por isso, né? Elas não sabem a nossa dor. E elas chegam lá por conta de... Como que pode, por exemplo, eu vou falar aqui. Como que pode a deputada Soraya Santos, que também é do PL, ela já tinha resolvido votar Uhum. pela revogação em outro momento e por conta ali de algum jogo de política, sabe? Eu entendo que existe política, eu entendo que é necessária Mas política. nesse caso, você tá falando de vidas, né? Nós estamos falando de vidas Uhum, aqui. E aí, é por isso que eu digo e afirmo, como que elas podem dizer, chega no março lá, o mês das mulheres, nós lutamos pelas mulheres, eu falo luta nada. Porque a maioria das mulheres do Brasil são mães. A maioria das mulheres mães são mães solo. Como que luta pela mulher? Esse precisa ser um recorte muito
disso aqui. Como que luta pela mulher, Uhum. se não luta pela mulher que está sendo acusada de alienação parental por qualquer coisa, por uma besteira, com um filho recém-nascido igual você? Como que uma criança, um bebezinho, eu sou psicóloga e eu falo isso com técnica, porque não existe, dentro da psicologia não existe alienação parental, não existe essa síndrome, não existe nada disso, nem algo que se refira, que chegue próximo disso. E vamos supor que existisse alguma coisa chamada assim, algum trauma ou um tipo de manipulação. Uhum. Como é que um bebezinho vai ser manipulado Uhum. para que ele, de alguma forma, esteja ali sofrendo alienação parental para ele não gostar do genitor um bebê? Qual que é o cognitivo de uma criança? Então, eles querem passar por cima do que é social, do que é direitos humanos, do que é ciência. Sabe? E quantas vidas existiram já até mortes? Crianças morreram. Crianças morreram por homicídio, crianças morreram por homicídio, mas antes foram abusadas sexualmente. Uhum. E como eu já até falei aqui, tem lá no documento que a ministra Damares, quando ela era ministra, ela fez, comprovando que os pedófilos estão vindo para o Brasil ter, ou os que existem no Brasil, conversando, vamos ter filho, por causa que se a gente disser que elas não querem que a gente fique com o nosso filho por causa por qualquer motivo, a gente diz que a alienação parental está no documento, gente, do Ministério ainda do governo Bolsonaro. Sabe? Isso não é uma pauta de direita, isso de esquerda é o que eu falo, isso é uma pauta de direitos humanos. Uhum. Só que não entende isso, ou porque é um jogo político muito forte, igual eu falei, como que muda? Como Uhum. que eles botam uma coisa e depois muda ali, sabe? Estão sendo ludibriados de alguma forma, mas não pode. Uhum. Que eles façam isso por outras coisas, que eles façam isso por, sei lá, licitação de estádio, sei lá, se vai fazer, se não vai fazer, Uhum. dinheiro. Agora, vidas, mulheres, mães, bebês, não. Essas pessoas não merecem ser reeleitas. Quem troca voto por vida não merece ser reeleito. Um trauma, e especialmente pessoas autistas, 60% é maior o trauma em nós, né? Imagina, assim, e uma pessoa típica, uma mulher típica, para se recuperar disso já é muito difícil. Imagina, gente, tudo que nós sofremos de trauma e nós trazemos no nosso corpo. Sim. Se eu for conversar com você aqui, você vai me contar um monte de coisa que você teve de consequência. Sim. Eu tenho. Uhum. Estresse pós-traumático. Endometriose, adenomiose, os cistos que apareceram no meu corpo. E eu aqui lutando, precisei fazer cirurgia. Tem uma amiga que é a Carol, que ela chegou e hoje ela é cadeirante, Uhum. sabe? O que nós vivemos? Até onde vai isso? Eles querem o que mais? Sabe? Eu fiz até um vídeo um dia assim, perguntando o que eles querem? Que nós todas morramos? Que sobrem só os homens e as deputadas ali, algumas, né? Porque, para provar. Porque a prova tá aqui, a prova tá no nosso corpo. Sim. A prova tá nos traumas dos nossos filhos, né? O que mais que precisa? Uhum. É isso. E aí, gente, olha, é muito emocionante pra mim, porque é reviver isso mesmo. Eu acho que o podcast Gambito da Rainha, ele tanto é bom para as mulheres que estão escutando, mas principalmente pra mim. Porque a gente compartilhar nossas lutas, né? Sim. Aqui a gente tem o espaço porque a gente pode falar e pode fazer. E eu acho que a gente levantar essa bandeira, ajudar mais mulheres que estão passando por isso, é muito importante, né? Eles não podem deixar isso assim, Exatamente. né? Enquanto Levar a pra gente pauta. existir, enquanto a gente estiver aqui, tiver luta, a gente vai continuar, Exatamente. né? Gente, chegou ao fim. Ah, não, a gente tem que fazer o próximo, viu, Sim. amiga? Vamos fazer o próximo. Chegou ao fim, mais um Gambito da Rainha emocionante como esse. Vocês viram que nós nos emocionamos muito. Eu tô muito feliz de você estar aqui Ai, comigo, também, viu? muito feliz. E parabéns pela sua luta. Eu Obrigada. vejo que é muito forte mesmo. Eu queria muito ter essa
essa coragem toda. Mas um dia eu vou ter o Mas você já tem muita coragem, sim. Nossa. Nós estamos juntas, viu? Estamos juntas. Amém. Tchau, gente.